Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Quimil. E hoje vamos trabalhar com a questão 16 da prova do Enem de 2009. Pessoal, a meu ver, essa questão aqui ela é uma questão um pouco difícil, porque ela envolve alguns pontos muito interessantes aqui que relaciona conhecimentos químicos com interpretação de texto. Então, vamos destacar aqui alguns pontos importantes no texto base. Então, olha só o que ele diz aqui. Primeira coisa que ele fala é sobre o cobre bruto impuro imerso em uma solução de sulfato de cobre. Ou seja, nós temos ali uma solução rica em cobre 2+. Beleza? Essa é o primeiro pulo do gato da questão que ele dá aqui no texto. E ele fala que à medida que o cobre impuro é oxidado no ânodo, íons Cu2+ da solução são depositados na forma pura no cátodo. Ou seja, ele está dizendo para nós que lá no cátodo, né, vamos lembrar do nosso CRAU. O que é o CRAU? Nós já discutimos até no Help Química anteriormente na aula de eletroquímica. Cátodo reduz, ânodo oxida. Então, esse cara aqui vai ter uma redução no ânodo, formando ali a obtenção do cobre na sua forma pura. Beleza? Então, basicamente o que ele está dizendo é que esse que está na solução, esse cobre que está dissolvido na solução, eu escrevi solidão, na solução ele vai oxidar e vai ser obtido o cobre puro, certo? Esse é um primeiro pulo do gato que a gente precisa entender na nossa reação. Ou seja, quem vai sofrer aqui o processo de redução é o cobre, uma vez que a parte metálica é o que a gente quer obter. Então, pessoal, só fazer um esqueminha aqui para a gente entender o seguinte. Quando nós temos aqui um metal em solução, vou chamar esse metal aqui de M de metal, o Y, a carga dele, ele está em solução. Quando há um ganho equivalente de elétrons, esse metal, então, ele vai ser oxidado para sua forma pura, beleza? Esse daqui é o nosso, digamos assim, pulo do gato para a gente entender esse esquema da redução dos metais, beleza? Então é isso que acaba acontecendo quando a gente tem a redução de um metal. E aí, continuando aqui o texto base, então, ele fala que quando as impurezas metálicas são oxidadas, passando a solução, outras simplesmente se desprendem e sedimentam abaixo dele. Então aqui a gente tem um outro pulo do gato. Então, o que essa sedimentação vai dizer aqui pra gente? Ele vai dizer que no cobre impuro, dentro do nosso cobre impuro, vai acontecer o quê? Vai haver impurezas. Essas impurezas, elas o que, pessoal? Elas já estão sólidas, certo? Então essas impurezas que já estão sólidas, elas vão desprender e vão fazer o que? Sedimentar. Ou seja, elas vão ir para o fundo do nosso recipiente, do nosso material ali. Beleza? Esse então é o nosso primeiro pulo do gato que a gente precisa dar. E aí, ele dá aqui para nós uma série eletroquímica que tem os nomes de alguns metais e aqui nas alternativas eles dão os símbolos dos metais. E aí aqui, pessoal, vamos lembrar que a prova do Enem ela não tem tabela periódica. Por isso é tão importante que a gente vai familiarizando lá em sala de aula com o seu professor, quando você vai fazendo uma prova. É muito importante você ir familiarizando o símbolo e o nome dos elementos, beleza? Se a gente não souber esse conteúdo, dificilmente a gente saberia acertar essa questão na prova. Bom, então vamos lá. O ouro, o símbolo dele é AU.
A platina é PT, lembrando que o primeiro letra maiúscula e a segunda minúscula. A prata é AG, que vem do latim. O cobre, CU. O chumbo vem PB. O níquel, NI. E o Z, ZN. Beleza? Então, esses são os nossos metais. Hoje em dia, tem sido um pouco mais raro no Enem, tá, pessoal? Cobrar sim, mas é importante a gente familiarizar o nome com o símbolo ali do nosso elemento. Beleza? Feito todo esse pulo do gato, então agora sim, né, já analisamos todo o texto aqui, já fizemos um esquema, já estamos deixando o vídeo grande pra caramba, mas agora a gente vai vir aqui para o enunciado, que diz o seguinte, olha o pulo do gato. Entre as impurezas metálicas que constam, então necessariamente tem que constar aqui na série, tá? Você não vai inventar a impureza da sua cabeça. As que se sedimentam abaixo do ânodo do cobre são. Pessoal, olha esse pulo do gato aqui. Força redutora. O Enem sempre vai te dar a força redutora, ou seja, ele sempre vai te indicar o potencial de redução. Como aqui eu não estou trabalhando com números, mas se estivesse trabalhando com números, poderia ser até um pouquinho mais fácil. Eu não vou falar de números só para não confundir. Mas olha só esse pulo do gato aqui, galera. O cobre está aqui. Eu vou traçar uma linha aqui para indicar a posição do cobre. O cobre, necessariamente, pessoal, eu quero que ele sofra uma redução. Esse é o processo eletroquímico que eu quero para o cobre. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Todo mundo que estiver acima do cobre vai ter uma tendência de reduzir também. Ou seja, vai ter uma tendência de fazer o metal que está em solução ganhar elétron e virar metal na forma sólida. É isso que acontece quando tem a redução. Entretanto, de maneira oposta, quando você tem a oxidação, o que vai tender a ter? É o processo contrário da redução. Ou seja, o metal sólido vai ter a tendência de perder uma quantidade de elétrons, e essa quantidade de elétrons, então, vai acontecer o que com ela? Vai ser gerado as impurezas colocada em solução do seu material. Olha o que ele está dizendo aqui para nós. A sedimentação. Sedimentação vem o que aqui? Do sólido. Ou seja, todos esses metais que estão aqui na nossa escala abaixo do cobre, chumbo, níquel, zinco, eles vão permanecer o quê? Vão permanecer em solução. Consequentemente, eles permanecendo em solução, eles não vão estar sedimentados na forma sólida. Então, o que não resta como alternativa aqui que vai sedimentar abaixo do cobre? Ouro, platina e prata, ou seja, AU, PT e AG, que corresponde como alternativa correta à letra B. Legal, né, pessoal? Essa questão bem conceitual, bem interpretação de texto, uma questão a cara do Enem, muito legal. Então, mais legal ainda é o joinha que você vai deixar neste vídeo e compartilhar com seus coleguinhas para que mais e mais pessoas tenham acesso à prova do Enem e possam arrasar. Muito obrigado, pessoal!